Nesse vídeo eu vou mostrar 4 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de começar a investir. Apesar de eu ter apenas 2 anos e meio de caminhada no mundo dos investimentos, mesmo sendo um curto período de tempo, eu já consegui aprender muitas coisas. Mas é óbvio, tenho muito mais a aprender, porque quando falamos de investimentos, temos muitos assuntos a serem abordados. A primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido é não dar ouvidos aos alarmismos do mercado. Seja no YouTube ou seja em algum site de notícias, muito provavelmente você já se deparou com algumas abordagens de crises, de queda livre, que tudo vai ficar pior do que já está, que não tem para onde fugir, o que fazer agora com seus investimentos. É tanta notícia ruim que, principalmente para quem está começando, gera uma pressão psicológica que pode acabar afetando as suas escolhas nos investimentos. No início, eu realmente me preocupava com tudo que eu lia, e isso é muito ruim, porque como a gente acabou de mencionar, nós, investidores, passamos a tomar decisões baseadas nos nossos impulsos, nas nossas emoções, e fica muito mais uma decisão tomada partindo de um princípio psicológico do que um princípio racional, seguindo o plano de investimento que a gente traçou. E como tudo na vida, quando a gente começa a tomar atitudes baseado em emoções, muito provavelmente a gente vai se arrepender das escolhas que a gente fez. Apesar de 2 anos e meio ser de fato pouco tempo, eu já consegui presenciar notícias que no final não deram em nada. Uma notícia pode até impactar a bolsa num curto período de tempo. Sai uma notícia hoje, impacta o Ibovespa no mesmo dia ou amanhã, mas no final isso não dá em nada. Aí o investidor vai lá, muda toda a sua estratégia, muda o seu plano de investimentos para uma notícia que fez efeito em apenas um dia, depois tudo volta à normalidade. Só para você ter uma ideia, John Bogle, que é o fundador de uma das maiores gestoras do mundo, conhecida como Vanguard, deu uma entrevista uma vez falando sobre os alarmismos e o sobe e desce no mercado. E sabe o que ele disse? Que investimento é uma coisa bem simples. Você tem que dizer: eu sei que não sou inteligente o suficiente para sair na alta e sei que não sou inteligente o suficiente para voltar na baixa. Então eu vou apenas manter o curso, como diríamos na Vanguard, e aguentar tudo isso. Na minha concepção, a parte mais importante da fala dele é manter o curso. Quando começamos a investir, criamos um plano de investimentos. Vou colocar tantos por cento em ações, tantos por cento ali, tantos por cento em renda fixa. Você cria um plano de investimentos para você. E isso não deveria ser alterado por qualquer notícia que sai por aí. Justamente por isso que ele fala: o importante é manter o curso, manter aquilo que a gente planejou. Um plano de investimento pode se alterar? Sim. Ele pode se alterar porque os seus objetivos mudaram. Ele pode se alterar porque você melhorou os seus conhecimentos, você tem mais conhecimento sobre investimento e você quer alterar aquilo que você criou previamente. Um plano de investimento também pode se alterar porque o seu perfil de investidor mudou. Muitas vezes a gente começa como um investidor conservador, com medo de tomar risco, mas às vezes o tempo vai passando e vamos nos tornando mais tolerantes a risco. Isso pode fazer com que o nosso plano de investimento mude. Mas você pode ver que todas essas mudanças têm um embasamento e um motivo sólido por trás. Não estamos mudando só porque alguém falou que o Ibovespa vai cair muito daqui a algum tempo. Até porque se fosse fácil prever o que vai acontecer, todo mundo estaria cheio de dinheiro ao investir. Convenhamos, é muito fácil vender crise. É só ficar com o mesmo discurso durante longos anos que uma hora você vai acertar. Até porque crises vêm e vão. Se você ficar falando que toda hora uma crise vai acontecer, em algum momento você vai acertar. E não estou falando que o investidor ele precisa ser um alienado. Podemos e até devemos estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor, no nosso país e no mundo. Mas tudo vai depender da forma de como lidamos com essas notícias. Devemos lidar de forma saudável e não deixar isso ficar impactando as nossas decisões. A segunda coisa que eu gostaria de ter aprendido também está diretamente ligada com a fala do John Bogle que a gente acabou de falar. Eu sei que não sou inteligente o suficiente para sair na alta, eu sei que não sou inteligente o suficiente para voltar na baixa. Isso tem tudo a ver com aquele comportamento que muitos investidores querem ter, que é prever o melhor momento de compra e o melhor momento de venda, saber aquele perfeito momento de investir. Então, como eu, Bruna, busco investir? Bom, como eu acabei de mencionar, eu criei um plano de investimentos, dividi o meu dinheiro, tantos por cento aqui, tantos por cento ali. Só que de 2 anos e meio para cá, esse meu plano ele já mudou.
Por quê? Eu adquiri muito mais conhecimentos, eu consegui ali traçar um plano de investimentos que hoje, na minha concepção, é muito melhor do que aquele que eu comecei. Mas basicamente eu pego esse plano e sigo ele religiosamente todos os meses, fazendo os meus aportes. Se o meu propósito é ter tantos por cento em ações, todos os meses eu compro um pouco de ações para chegar nessa porcentagem. Se é ter tantos por cento em renda fixa, todos os meses ou sempre que der, eu aporto também um pouco em renda fixa para ter aquele percentual que eu designei. O ponto interessante é que quando passamos a investir com certa regularidade, começamos a perceber certas oportunidades. Um belo exemplo, se a gente abrir o site do Tesouro Direto, vamos encontrar o título Tesouro IPCA+, com uma rentabilidade de IPCA mais 6,8, chegou a bater IPCA mais 7%. Se você acompanha ali, se você está investindo regularmente, você vai perceber que é uma baita oportunidade. Então, o investidor ele pode aproveitar oportunidades que vão aparecer de tempos em tempos. Então, sim, você segue o teu plano de investimentos e aproveita as oportunidades que aparecem para você. Falando ainda de tentar prever o melhor momento para se investir, tem uma simulação muito interessante feita pela Economática que utilizou alguns tipos de investidores. O investidor perfeito que acertou durante os últimos 24 anos o fundo do mercado. Temos um investidor que fez aquela alocação anual, ele fez uma alocação regular, uma vez por ano, em janeiro, ele fazia os seus aportes sem olhar absolutamente nada. Ele só seguiu essa rotina. Tem um investidor manada que só comprava ali bolsa quando a bolsa já tinha subido muito, e tem um investidor conservador que ficou no CDI, ficou em renda fixa. Conseguimos perceber que, de fato, um investidor com a estratégia perfeita teve um resultado melhor. Mas você concorda comigo que para o investidor que acertou o fundo do mercado nos últimos 24 anos, não era para ele ter tido um resultado muito mais expressivo do que esse aqui? Do que aquele investidor que simplesmente fez aquele aporte regular todos os anos? Por quê? Primeiro, o investidor perfeito não existe. Não existe uma pessoa que vai consistentemente, durante um longo período de tempo, sempre acertar o fundo do mercado. Então, mesmo a gente considerando essa possível hipótese, ele não teve um resultado tão significativo assim. Conseguimos perceber, então, que o investidor que teve o melhor resultado foi aquele que aportou regularmente, porque ele não teve dor de cabeça e ainda assim conseguiu ter um bom resultado. A terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido é que correções no mercado ocorrem muito mais frequentemente do que a gente imagina. Eu não vou mentir, quando eu comecei a investir, os meus primeiros investimentos em renda variável foram em fundos imobiliários. E logo depois que eu comecei a investir, a minha carteira ficou negativa. E isso me assustou, porque quando começamos a investir, o que a gente quer mesmo é investir e ver aquela rentabilidade positiva. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que não, isso não é a realidade. Se eu quisesse ver apenas o dinheiro subindo, 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 eu teria que ficar em renda fixa. Só que o vai e vem do mercado é extremamente normal. Não é porque ele passa por um período de correção que isso vai atrapalhar os nossos resultados no longo prazo. Justamente por isso que você escuta muito que investimentos de curto prazo precisam estar em renda fixa, porque você pode colocar um dinheiro que vai ser para daqui um curto período de tempo e você acabar enfrentando um período de correção do mercado. Então você vai acabar perdendo dinheiro desnecessariamente. Agora, quando você tem uma janela maior de investimentos, você consegue passar por essas correções e ver o seu dinheiro se valorizar no longo prazo, caso você tenha escolhido bons ativos. Eu achei uma imagem que retrata a montanha-russa do Ibovespa, que é o índice que reúne as empresas com maior representatividade da nossa bolsa. Conseguimos perceber que nós tivemos uma acentuada correção no período da pandemia, depois a gente teve ali uma recuperação da bolsa com a esperança das vacinas, o mercado melhora, aí o mercado corrigiu de novo porque teve uma segunda onda de Covid, depois nós tivemos a reabertura e estímulos das atividades que animaram a bolsa. Durante todo esse período, estamos falando de um acontecimento que impactou o mundo inteiro. Mas também temos motivos que impactam diretamente a nossa bolsa, que são motivos internos, como juros e inflação em alta, uma preocupação fiscal. Lá em 2021 fez a bolsa passar por um período de correção. Depois nós tivemos um período de alta da commodity que animou a bolsa e a bolsa voltou a subir. Então você pode perceber que sempre teremos fatores que estarão influenciando a nossa bolsa, tanto a nossa bolsa aqui no Brasil quanto o mercado global. Sempre teremos correções, só que nenhuma correção é eterna. Pode ser uma correção longa que dure anos,
anos, mas depois a tendência é sim que o mercado se recupere. E nesse exemplo, estamos olhando o índice Ibovespa, e é meio que óbvio que muitos investidores têm uma rentabilidade diferente do Ibovespa. Por quê? O índice Ibovespa é um índice muito concentrado, só a Petrobras e a Vale já representam a maior parte ali do índice. O investidor comum que escolhe boas ações e monta uma carteira diversificada consegue ter uma performance melhor do que o Ibovespa, mas isso não elimina o fato de que, sim, a sua carteira passará por correções e você precisa estar ciente e confortável com isso. Precisamos colocar na nossa cabeça que o nosso resultado não se resume à movimentação do mercado num curto período de tempo, mas sim o resultado no longo prazo. Vamos utilizar como exemplo e agir como um investidor que tem pensamento de curto prazo, porque para ele o que importa é olhar a performance da carteira dele nos últimos 6 meses, num curto período de tempo, como se isso significasse grandes coisas. Bom, ele olha aqui para a ação do Banco do Brasil e pensa, nossa, que período complicado, o banco está basicamente desde setembro só caindo, uma péssima rentabilidade, não faz sentido eu colocar meu dinheiro ali. E agora, mudando a percepção do gráfico, olhando de fato para uma janela maior de tempo, estamos falando aqui de uma performance de 10 anos. Será que esse investidor optaria ter investido em Banco do Brasil, já que ele olha que no longo prazo o banco apresentou sim uma ótima performance? O que importa para o investidor é justamente isso aqui, é o resultado no longo prazo. Significa que ele não vai passar por momentos ruins? É óbvio que vai. Você consegue perceber isso aqui no próprio gráfico. Olha quantos períodos de correção o investidor de longo prazo de Banco do Brasil não acabou presenciando. Teve a pandemia, teve uma forte queda aqui em 2018, tiveram vários momentos onde o banco aqui, ó, desde a pandemia até final ali, meados de 2022, o banco ficou praticamente de lado. Então você precisa estar ciente de que a empresa que você investe, ela é boa e tem fundamentos, porque isso no longo prazo vai se refletir nos seus resultados. Porque o que importa é justamente isso, encontrarmos boas empresas. E utilizando aqui o exemplo da WEG, que é uma ótima empresa da nossa bolsa, só estou utilizando como exemplo. Para isso, vamos entrar aqui no site da AUVP Analítica e olharmos alguns pontos muito importantes sobre essa empresa. É uma empresa que apresenta lucros consistentes em 100% dos anos nos últimos 10 anos. É uma empresa com uma dívida controlada e num bom segmento de atuação. É esse tipo de empresa que temos que procurar para a gente. Empresas com histórico, que apresentam lucros, que não são endividadas, porque isso não vai atrapalhar a sua saúde financeira. Uma empresa que atua num segmento que você vê perspectiva para o futuro. Tudo isso é importante de analisarmos e não olharmos para a rentabilidade desse investimento ou ficarmos preocupados com a movimentação de curto prazo de algum ativo. E é claro, tá, gente? Quando falamos de buscar boas empresas para investir, que é o famoso buy and hold, que é quando você compra e segura aquela ação, aquela empresa, sem a pretensão de vender, não significa que é comprar e esquecer. A WEG, um exemplo, é boa hoje, nunca mais vou olhar para essa empresa porque eu sei que ela é muito boa. A empresa pode ser boa hoje, mas a gente não sabe como ela vai ser daqui 15, 20 anos. Então, de tempos em tempos, nós damos uma olhada. A empresa continua boa, está fazendo o seu trabalho, vida que segue. Isso é uma das formas da gente investir sem ter dor de cabeça. Obviamente, nós não vamos acertar em todas as nossas escolhas. Justamente por isso que a diversificação está aí. Nós dividimos o nosso dinheiro, colocamos ali, criamos uma carteira de ações com várias empresas, porque se a gente errar numa escolha, a gente provavelmente acerta nas outras. E é por isso que a diversificação diminui o nosso risco. A quarta coisa que eu queria ter aprendido antes de começar a investir tem a ver com a diversificação. O que eu queria ter aprendido é que eu não preciso investir em tudo o que falam. Pensa comigo, existem muitas opções de investimentos. Quando falamos de renda fixa, nós temos CDBs, LCIs, LCAs, temos outros tipos de investimentos também um pouco mais arriscados, como CRIs, CRAs, debêntures. Indo para a renda variável, nós temos ações, fundos imobiliários, ETFs, os próprios fundos de investimentos, investimentos no exterior, criptomoedas, temos muitas opções. E não, nós não precisamos colocar o nosso dinheiro em tudo isso. Uma carteira de investimentos é algo extremamente pessoal, ela vai se adaptar aos nossos objetivos, ao nosso perfil, ao nosso nível de conhecimento. Não adianta nós sairmos colocando o nosso dinheiro em um lugar só porque a gente viu alguém falando que é muito importante colocar o dinheiro aqui. Então você vai lá cegamente e coloca, mas sem ter conhecimento, sem saber se isso vai se adaptar ao seu propósito. Você consegue perceber isso analisando que existem diversos tipos de investidores. Existem investidores, por exemplo, que não têm ações. Existem investidores
investidores que não têm fundos imobiliários, outros que não têm criptomoedas, outros que não investem no exterior. Você vê que tem perfil para tudo. Significa que existe um que está mais certo do que o outro? Não. Ele seguiu apenas a filosofia de investimentos que o deixa mais confortável. Então, busque sim ter conhecimentos, busque diversificar, mas dentro daquilo que faz sentido para você. Se você viu alguém falar sobre algum investimento, estude, analise. Não, realmente tem razão, faz sentido, se adapta com o que eu quero, eu vou colocar o meu dinheiro ali. É muito mais fácil do que investirmos cegamente em qualquer coisa só porque vimos alguém falando que é importante. E se tem alguma lição que você gostaria de ter aprendido quando você começou a investir, pode deixar aí nos comentários. E é claro, eu não preciso nem pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.